não acho inteligente aprender com mais do que um contrato. O mercado financeiro é um dos únicos lugares, um dos poucos lugares que a gente consegue escolher quanto que a gente quer pagar para aprender. O cara tá indo bem com os 3 contratos, entendeu o jogo. Qual que é o momento que ele vai aumentar a mão e quanto da mão ele vai aumentar? Quanto mais pressa a gente coloca, mais a gente tem chance de tropeçar aqui, atropelar os degraus aqui e dar ruim, né? Vai fazer a abertura. Mandar boa noite, bom dia, boa tarde. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, galera. Tudo bom? Só alegria. A gente tá aqui para tá trazendo hoje mais um bate-papo aí, eu e o Ragnar, onde eu vou estar colocando aqui algumas perguntas que o pessoal me faz muito no atendimento e ver a opinião do Ragnar, o que ele acha, para estar trazendo uma luz, porque é dúvidas que todo mundo tem e às vezes a gente não tem coragem de perguntar, né? E uma que eu estou recebendo bastante, Ragnar, é se é possível operar com pouco contrato. Porém, eu vou fazer uma pergunta melhor. É possível operar com apenas um contrato? Um contrato só? Primeiramente, boa tarde a todos. É possível operar com um contrato só? No nosso operacional aqui do método Monteiro, o que a gente gosta de fazer? A gente entra com 3 contratos com stop de 100. Teoricamente, dá para entrar com um contrato com stop de 300, que seriam os mesmos R$60 lá no mini índice, né? Então, teoricamente, dá para fazer a mesma coisa. A vantagem é que a gente consegue ver o preço trabalhar um pouco mais, tem um range maior, né, de 300 pontos até tomar, de fato, um stop. A gente consegue ver o preço trabalhar um pouco mais, para, de fato, se a gente acertou a movimentação, a gente consegue levar um contrato para 300 pontos para frente. No caso, se comprou 300 pontos para cima, certo. Se vendeu 300 pontos para baixo, a gente consegue, de fato, fazer um para um aí, um pouco mais tranquilo. Não precisa nem ser um para um, né? De repente, fechando com 100 pontos ou 200 pontos, a gente teria uma taxa de a gente acertando mais do que errando, a gente consegue fazer ainda montar um caixa bacana nessa fase de aprendizado, né? Porém, essa parte de operar com um contrato seria mais única e exclusivamente para essa parte do aprendizado, para a gente entender como é que é o balanço do preço, tá com o dinheiro no jogo, né? A pele em jogo ali, para estar com o financeiro vivo ali acontecendo, mesmo que seja um contrato só, já tá com a emoção do financeiro acontecendo no jogo, para a gente entender o balanço do preço e onde a gente se encaixa nessa movimentação. Então, toda. No caso, não seria recomendável vou fazer dinheiro com um contrato só. A ideia é realmente entrar para aprender. Isso, para aprender, para estar no jogo. Beleza, estamos no jogo, colocar o pezinho dentro do mercado financeiro. Aí dá para colocar um contrato e entender como é que funciona. Não dá para ficar rico, não dá para ficar rico, não dá para fazer tanto dinheiro assim. Mesmo que alguns alunos até conseguem fazer um trocadinho ali com um contrato só, mas não vai ser tão... A gente, né, tem oportunidades muito melhores depois que a gente já entende como é que o jogo funciona. Seria mais dar uma sobrevida para quem está entrando e quer entender como é que o jogo funciona. Um contrato daí fica bacana porque não machuca tanto, né? A gente consegue fazer... de fato é até interessante, porque no mercado financeiro é um dos únicos lugares, um dos poucos lugares que a gente consegue escolher quanto que a gente quer pagar para aprender. E de fato assim, a gente consegue, né, entrar no mercado financeiro pelo simulador, não gastar dinheiro teoricamente, né, vai pagar a internet, vai pagar a plataforma, só que, né, plataforma até tem várias plataformas que a gente consegue, várias corretoras que conseguem a plataforma de graça pra gente aí, sob algumas condições, e a gente consegue de fato entender o mercado financeiro sem estar operando dinheiro vivo lá no mercado financeiro. A gente consegue daí, para aprender com o dinheiro vivo, a gente consegue pagar o mínimo possível, que seria um contrato, a mínima divisão possível, né, seria um contrato só. Não tem como operar menos que um contrato aqui, não tem fracionado, e aí a gente consegue de fato entender como é que o jogo funciona participando do financeiro, o nosso emocional. Depois a gente consegue, né? Eu não acho inteligente aprender com mais do que um contrato. De repente a gente vê muita gente aqui, pô, tô operando com 10 contratos, tô operando com 20 contratos, tô operando com 50 contratos. Tem gente até que opera no cheio sem saber o valor do cheio. E a gente opera, né, no mini para começar. Então eu não acho inteligente aprender o mercado financeiro com muito contrato. Um contrato é bacana, 2 contratos não é tão interessante, 3 contratos dá para fazer o método Monteiro funcionar bonitinho. Parcial de 2 com 45 leva o próximo para onde quer que seja o alvo, né? Então o stop de 100 não é um stop que machuca tanto. 3 operações dessa com 3 contratos são R$60 de stop cada uma, R$180 no dia. É um gerenciamento de risco bacana que dá para começar. E dá para fazer também com um contrato só. 3 operações com 300 de stop com um contrato, seria os mesmos 180. Daria para de fato começar a aprender aí o método e fazer acontecer, né? E uma pergunta, no caso, quem falasse hoje, poxa, eu quero aprender o método Monteiro no simulador. No caso de cara, você já indicaria entrar com 3 contratos, aprender... É bacana, isso, exatamente. 3 contratos é interessante começar, porque já consegue aplicar o método do Monteiro, a partir do momento que vocês já estão entendendo, né? Eu fiz essa divisão que eu voltei para um contrato só para eu entender como é que funciona. Eu dividi tudo no mínimo divisor possível, né? Que em vez de entrar com 3, deixa eu entrar com 1 e entender como é que a coisa funciona, com um contrato. Depois 2 contratos para ver como é que eu vou aprender a fazer parcial, e depois 3 contratos para fazer de fato aquilo que é a base
do método Monteiro, que é entra com 3 contratos, mata 2 com 45 pontos e leva o resto. Então basicamente eu fiz de chato mesmo, porque pô, antes de qualquer coisa deixa eu entender o mínimo possível aqui, para cada pedacinho de cada etapa aqui eu entender. Quando eu for montar a ópera toda, eu já tenho todo o procedimento para fazer acontecer com mais contratos, que a minha ideia não era ficar sempre com 3 contratos. Eu ia querer colocar 5, ia querer colocar 10, 20, 30, 100, 200, 300, já estava querendo ir lá para frente. Se eu soubesse como é que um funciona, eu consigo replicar para 2, replicar para 3, para 4, para quantos for. Aí essa foi a ideia. Aí vem a outra pergunta, já casando com isso daí, o cara tá indo bem com os 3 contratos. Entendeu o jogo? Qual que é o momento que ele vai aumentar a mão e quanto da mão ele vai aumentar, que é até umas dicas que você já me deu, que eu tinha muito essa dificuldade de, na hora de aumentar a mão, não aumentava, eu dobrava. Aí acabava, não estava acostumado com o balanço negativo ali, quando ia ver, já tinha dado o stop do dia já. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo errado? Qual que é o momento do cara aumentar a mão? E quanto que ele aumenta essa mão? Ele tá, pô, tô indo bem com 3, o que eu faço agora? Sim, aí se dobra a mão, o gain é dobrado, mas o loss também é dobrado, então precisa considerar esse tipo de coisa. Eu acho interessante assim, ó, eu gosto de deixar a coisa acontecer naturalmente. Tô batendo 3 contratos, daqui a pouco vai ficar chato bater com 3 contratos e vai vir naturalmente essa vontade, né, não forçada, mas naturalmente, pô, tô essa semana toda batendo aqui, beleza. Tô o mês inteiro batendo 3 contratos, tá dando certo, passei um mês positivo, passei 2 meses positivo, passei 3 meses positivo, agora já tô entendendo o jogo, já sei exatamente não, né, já sei muito daquilo que eu preciso saber para fazer o básico funcionar. Aí beleza, agora deixa eu colocar mais um contrato aqui para ver como é que funciona, para eu esticar esse um contrato a mais. Então coloca de 3 contratos, passa para 4 e esses 3 que você faz já mantém a mesma pegada e o quarto você tenta esticar um pouco mais. Esticar um pouco mais, a gente tem um processo aqui de esganar o pé do frango, que seria fazer um trailing stop também, para deixar a operação um pouco mais efetiva, mais eficiente, né? E depois que 4 contratos fica chato, vai vir essa vontade natural de aumentar também. Eu não acho que plano assim, vou passar um mês com 3 contratos, no próximo mês vai ser 4 contratos, depois mais um mês vai ser 5 contratos. Eu não acho isso interessante. Primeiro fica engessado, a pessoa se sente forçada, na obrigação de fazer acontecer. Aí se não acontece, tem que saber lidar com essa frustração, vai ter que lidar com essa frustração. Caramba, era para eu estar operando com 5 contratos, eu estou com 3 e não estou fazendo acontecer. Calma, relaxa, tem tempo para fazer a coisa acontecer. E se não conseguir fazer acontecer com 3 contratos, não vai ser com 5, não vai ser com 10, não vai ser mais contratos que vai resolver o problema. Mas se de fato fazer a coisa certa, fazer a coisa acontecer do jeito que tem que fazer, aí com 3 contratos é replicável para 4, 5, 6, quantos contratos for, se estiver fazendo a coisa certa. Aí depois, essa questão, tá fazendo com 3, tá chato já, pô, já tá tranquilo, não me machuca e eu consigo já de fato fazer a movimentação que eu espero aqui, eu já sei quem eu sou pro mercado, na movimentação que ele tá entregando. Que entrega no dia a dia, não, padrão. Agora tá tranquilo, deixa eu colocar mais um contrato que daí eu tenho que saber que o stop vai ser um pouquinho mais salgado, levemente mais salgado, com 4 contratos, não vai ser o dobro do stop, mas vai ser levemente mais salgado, caso seja um stop cheio. E se for o ganho, vai ser um ganho um pouco mais gostosinho assim, vai ser mais gain, né? Vai ser melhor vai ser mais dinheiro, enfim. Aí depois 4 contratos, faz 5 contratos, 6 contratos, quando chegar nos 10 contratos, dá pra fazer essa progressão. A minha eu fiz com 3, depois 4 contratos, 5 contratos, eu passei para 7 contratos e depois eu fui para 11 contratos. Eu fiz essa progressão, número meio aleatório demais. Aí quando eu tava com 11 contratos, agora já tô entendendo o jogo, não sei o que, e dali pra frente, como eles dizem, o resto é história, né? Replicável para quantos contratos quiser. Show. Então nada de começar com 5, daqui a pouco, vou pôr 50 aqui então. Tem gente que infelizmente faz isso aí, acha que já entendeu, agora essa é o tiro da minha vida e acabou que não é bacana, né? Eu gosto bastante dessa progressão suave, né? Vai aumentando um pouquinho, não precisa ter pressa. Quanto mais pressa a gente coloca, mais a gente tem chance de tropeçar aqui, atropelar os degraus aqui e dar ruim, né? Então, e quando dá ruim com muito contrato é aquele jeito que a gente não gosta, né?